É lei de Deus, gente. É lei da semeadura. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Tudo que nós recebemos de Deus é fruto de uma ação que nós tivemos. Não é fruto só de oração, não. A oração, eu peço a Deus, é para que a minha semente germine. E o tema da nossa mensagem é a bênção do bem. Para você ver como é que é simples a gente ser cristão. E como é que é tão simples, a gente entender a palavra de Deus. É muito simples. É só a gente ser simples. Jesus sempre foi assim. Tem uma música de Nelson Ned que diz assim: ele nasceu tão pobrezinho numa manjedoura tão simples. Para crescer, para ser salvo, seja simplesmente simples. É só a gente ser simples, não inventar nada. Estava dizendo para o pessoal na escola de profetas: a melhor maneira de você se preparar para um ministério é você se parecer com Jesus. E Jesus era simples. Então a gente tem que entender a palavra dele desse jeito. Versículo 7 do capítulo 6 de Gálatas. Deus não se deixa enganar, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Irmãos, vamos pensar aqui nessa noite sobre o que significa o bem. O que significa fazer o bem. Enquanto eu estava lendo essa passagem da Bíblia hoje, eu estava vendo o bem como uma semente. Como se o bem fosse cada sementinha, sabe? Que a gente semeia. Cada uma dessas sementes é um bem que a gente faz. E o que é que nós temos feito com o bem que existe em nós? De que maneira nós temos nos comportado? Temos feito o bem ou temos apenas deixado de fazer o mal? Deixar de fazer o mal não significa que você é uma pessoa boa. Não. Fazer o mal é mal. Agora, eu ser uma pessoa boa não é porque eu não faço o mal. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim: olha fulano, Gilson é uma pessoa boa, não faz mal a ninguém. Gilson é uma pessoa boa por quê? Porque não faz mal a ninguém. Não. Ninguém é bom porque não faz mal. Se você é bom, seu David, você tem que fazer o bem. Não é porque não faz o mal. Mas a gente costuma dizer assim: ah, fulano é pessoa boa. Quer ver uma coisa? Eu ouço muito isso, principalmente das mulheres, quando dizem assim do homem, que o homem é um homem bom. Oh, é um homem bom. Oh, pastor, é um homem tão bom, não deixa faltar nada em casa. Aí, esse não deixa faltar nada em casa, que ela diz, é feijão, arroz, farinha, paga água, paga luz. O pastor é um homem bom, não deixa faltar nada. Ele não é bom se ele não deixa faltar nada em casa, porque se ele deixar alguma coisa faltar em casa, ele é mau. Agora, para ser bom, ele precisa ir além de não deixar faltar feijão, arroz, farinha, carne, pagar água, pagar luz. Ele tem que suprir como? Com carinho, com dedicação, com tempo de qualidade, de vez em quando um presentinho, um beijinho, um cheirinho. Aí ele é bom. Mas as pessoas hoje em dia veem a pessoa ser boa só quando ela não faz o mal. Mas é muito interessante a gente olhar a perspectiva bíblica para o bem. Eu só posso dizer que faço o bem
quando eu saio da minha zona de conforto, vou para a minha zona de confronto, e nessa zona de confronto eu faço o bem. Por exemplo, qual foi o mal que o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano fizeram? Eles não fizeram mal nenhum ao homem. Jesus disse: olha, o homem caiu, estava lá caído na beira da estrada, foi assaltado por salteadores, e vinha de lá um sacerdote, o homem que pregava na igreja, e aquele sacerdote vinha de lá, passou de largo e nem ligou para ele. Vinha de lá também um levita, passou de largo e nem ligou para ele. Qual foi o mal que o sacerdote fez àquele homem? Nenhum. Ele não foi lá roubar o homem, ele não foi lá bater mais no homem ainda. Qual foi o mal que o levita fez? Só que eles não fizeram o bem. É diferente. Então, cada vez que você não se envolve com uma situação que você sabe que deveria ter se envolvido, você não fez o bem, você fez o mal. Porque não fazer o bem, sabendo o que a gente deve fazer, é fazer o mal. E a Bíblia diz isso. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisto está pecando. Tiago capítulo 4, versículo 17. A pessoa que sabe o que deve ser feito e não faz, já está pecando. Então você entende? Quais são as bênçãos do bem? Quais são as bênçãos que nós devemos fazer para demonstrarmos que somos realmente pessoas boas diante de Deus? Não é só deixar de fazer o mal. Então, você esposa, você esposo, você filho, você filha, que não deseja mal a ninguém. Gente, pessoa boa não deseja mal a ninguém. Não. Uma pessoa só é boa se ela fizer o bem. Além de não fazer o mal, fazer o bem. Foi o que fez o samaritano da parábola. Ele veio, viu que o homem estava caído, poderia ter deixado aquele homem lá caído, mas ele não deixou. Então ele sai da zona de conforto dele, ele estava de viagem, ele para a sua viagem, pega o homem caído no chão, como se fosse a ambulância do SAMU daquela época, coloca o homem, coloca remédio nas feridas do homem. Era o único que levava vinho e azeite. Coloca o vinho e o azeite nas feridas, coloca na ambulância dele um jeguinho, um burrinho, leva para o hotel, cuida do homem, paga o preço por ele. Ainda diz o dono do hotel: olha, o que você gastar com ele, quando eu voltar eu te pago. Quem foi que fez o bem? Só o da ambulância do SAMU, porque parou sua viagem. Então a gente precisa parar e repensar. Quando o apóstolo São Paulo escreve aos Gálatas, e no contexto ele diz que nós não podemos zombar de Deus. Olha só, se eu não fizer o bem, seu Wellington, a alguém que eu sei que precisa que faça o bem, eu estou zombando de Deus. Porque normalmente é assim, irmãos. A pessoa que é avarenta, a pessoa que é muito religiosa, dificilmente ela para o seu serviço, ela para a sua viagem por causa de alguém. Muito dificilmente ela para. E quando uma pessoa faz o bem, ela critica. Pode observar. Foi assim com Judas. A Bíblia diz lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 12, que Jesus estava em uma determinada casa e uma mulher pegou um perfume que custava 10 meses de salário e derramou o perfume todo em Jesus. Aí Judas, que de bom não tinha nada, era ladrão. Aí tem gente que fala assim: pastor, por que Jesus escolheu um homem ladrão? Será que Jesus se equivocou quando ele escolheu Judas? Porque Judas era errado, ladrão. Não. É porque Jesus escolheu Judas para mostrar para a gente que até a igreja que ele mesmo foi pastor tinha problema. E que a igreja de hoje também tem problema. Tem problema a igreja de hoje. Só um parêntese aqui. Todo lugar tem problema. Aqui a igreja tem pessoas boas, tem pessoas corretas, mas também tem pessoas que não são. É que hoje em dia é muito comum a gente ouvir as pessoas as pessoas se decepcionam com a igreja. Ah, não vou mais na igreja não. Eu quero ver se decepcionar com o trabalho e sair do trabalho.
Por que não se decepciona com o trabalho? Quantas vezes a gente se decepciona com o trabalho, mas não sai dele? Quem é torcedor do Vasco aí? Quantas vezes você já se decepcionou com o seu time? Você deixou de torcer para o Vasco da Gama? Continua aí sofrendo, igual São Paulino, mas não deixa. Agora a igreja aconteceu, não vou mais na igreja. Sai de torcer para o Vasco, sai de torcer para o São Paulo. Flamenguista não, flamenguista está de boa. Mas a gente precisa entender, irmãos, as coisas de Deus e de que maneira nós devemos observar. Eu preciso fazer o bem, não importa em que situação eu esteja. Fazer o bem é eu sair do meu interesse e olhar o interesse do outro. Isso é um desafio muito grande. Naquela parábola, ou aliás, naquela passagem, seu Judas chega e diz assim: eu não sei para que essa mulher pegou um perfume tão caro e colocou sobre a cabeça de Jesus. Podia muito bem pegar esse perfume, vender e dar aos pobres. Jesus olha para ele e diz: sim, sujeito, deixa eu te dizer uma coisa, os pobres sempre vão existir, mas deixa essa mulher em paz, porque o que ela fez aqui, ela está preparando o meu corpo para a sepultura. Mas Judas falou assim por quê? Porque ele era avarento, não é porque ele estava preocupado com os pobres. Ele não era uma pessoa boa, Judas não era. Jesus conviveu com pessoas imperfeitas para nos mostrar que nós também devemos conviver, que a igreja é dele e que quem vai separar os maus dos bons é ele, não somos nós. Porque às vezes nós temos os nossos sentimentos de justiça que fazem a gente querer selecionar pessoas. É como se fosse o Adolf Hitler da vida espiritual, que segrega, que matou 6 milhões de judeus, que colocou os judeus lá nas câmaras de gás, nos campos de concentração. Pois muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso também. Sectarizamos, separamos, julgamos pessoas, porque nós não somos bons. É o desafio que a Bíblia me faz aqui. Olha, seu Ivan, não se deixe enganar, porque de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. E aí, ele vem dizer para a gente no versículo 9, ó: e não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem, Manuel, não pode ser enfado. A gente não deve se cansar de fazer o bem. Não importa se a gente só faz o bem e só leva patada, a gente só faz o bem, a gente dá as mãos e só recebe os pés. Meu irmão, não importa. O que a Bíblia está dizendo é que cada bem que você faz é uma semente. Você vive para Deus ou é para os outros? A gente está vendo agora aí nesse contexto político, as pessoas, muitos candidatos, ao invés de mostrar o que ele tem de bom, ele fica falando mal dos outros. Já reparou? Vai para frente de uma câmera falar mal dos outros. E tem gente que ainda entra nessa onda. Os correligionários, para não falar aquele outro nome, os correligionários, fica falando mal dos outros. Por que não mostra o bem? Quem tem um bem para mostrar, quem tem um bem em si, não precisa falar mal dos outros para se promover. Porque, gente, tudo que a gente tem fala por nós. Sabia? As pessoas, elas já conhecem a gente, se eu chegar aqui, cada um de vocês que estão aqui, eu já sei o jeitinho de cada um. Eu já sei onde é que cada um vai. Eu já sei a estrutura de cada um. Agora, se eu que sou homem, eu conheço, eu sei como cada um vai agir, eu sei até onde eu posso contar com cada um, eu sei aqui. Será que Deus não sabe? Deus sabe. Existe uma coisa chamada expectativa e possibilidade. As pessoas são assim. Existe uma distância entre o que é expectativa e o que é possibilidade. Então eu sei assim, olha, eu tenho uma expectativa
em torno de Giovana, mas existe em Giovana uma possibilidade de me atender. Existe sempre possibilidades. Nem sempre a pessoa que a gente tem expectativa se alinha com as possibilidades que a pessoa tem. Só que seu Júnior Goiabeira conhece a sua esposa Cida. Ele tem expectativas, mas nem sempre ela vai satisfazer as expectativas dele, porque ela tem possibilidades. Pois Deus, aí é que está, que a gente se dá mal. Porque Deus, Ele tem expectativas em torno da gente, e Ele conhece as nossas possibilidades. Ou seja, você não fez porque não quis. Você não dá porque você não quer. Você não veio porque você não me atendeu. Não é porque Deus conhece a capacidade que a gente não tem de conhecer o outro, Deus tem. Agora nós não temos. Tenho expectativa em torno de Ivana, mas ela tem as possibilidades. Por mais que eu a conheça, que é minha filha, mas tem expectativas que eu tenho em torno dela que ela não vai me corresponder, porque ela tem as suas limitações, as suas possibilidades. Mas como Deus conhece a gente, a Bíblia diz, Ele conhece a nossa estrutura. Então Ele sabe, Ilma, até onde você pode ir se você está indo no seu máximo. Por isso que a Bíblia diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Então eu já entendo aqui que fazer o bem não pode ser enfado. Aí ele vai e diz assim: pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Então, o que é que a gente vê aqui? Que quem faz isso não interrompe os processos de sua vida. Quem faz o bem é como se ele tivesse sempre um canal livre. Está vendo? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Então, pastor, então quer dizer que se eu orar aqui a noite toda, mas eu sou uma pessoa má, eu vou receber alguma coisa de Deus? Não. Deus não ouve. Eu posso orar a noite toda, mas eu não faço bem a ninguém. É lei de Deus, gente. É lei da semeadura. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Tudo que nós recebemos de Deus é fruto de uma ação que nós tivemos. Não é fruto só de oração, não. A oração, eu peço a Deus, é para que a minha semente germine. Na oração, eu peço a Deus, é para que a minha árvore, para que ela vingue na terra. Às vezes a gente pega uma árvore, uma muda. Eu já fiz isso. O pessoal aqui que é matreiro já deve ter feito também. Você pega uma árvore, tira ela de um lugar e vai botar no outro lugar. Você sabe o que é que acontece? Lá no sítio tem uma assim. Eu trouxe do sítio da minha mãe. Conde. Tirei de lá do sítio da minha mãe. Tirei um pezinho que estava e levei com todo o cuidado. Aí pedi que o moço cavasse bem fundo e coloquei lá. Sabe o que aconteceu com ele? Secou. As folhas caíram todas. Ficou seco. E cada dia que eu vou lá, eu fico regando, com todo cuidado com ele. Agora, depois de uns 6 meses, que ele começou a brotar umas folhinhas verdes de novo. Depois de uns 6 meses, seco. Sabe o que é isso? Processo. Existe um processo. Houve uma ruptura. Arrancou-se do lugar onde ele estava para plantar em um outro lugar. Vai ter que esperar o reconhecimento do solo. Aquela planta vai esperar o reconhecimento do solo. O solo vai ter um tempo para reconhecer, para que ela possa vingar novamente. Só que nós não entendemos isso. A gente não entende isso.
Aí a gente quer assim, ó, a gente sai de um lugar, a gente já vai para o outro, já quer ver resultado. Gente, a gente é terra. A pessoa está num lugar, vai para o outro, aí chega no outro, já quer logo ver um resultado. Vai para o outro, já quer... Não é assim não, gente. As coisas de Deus obedecem. Por isso que a Bíblia diz: a seu tempo colheremos se não desanimarmos. Ou seja, eu não desanimei do Conde. Não desanimei. Já tem outra oliveira que eu fiz de tudo. Plantei uma oliveira de um lado, outra oliveira do outro. Duas oliveiras mudas. Eu plantei uma de um lado, outra de outro. A formiga foi embora. Não teve jeito. Secou, não teve jeito. Porque se o pezinho dela tiver seco, não tem mais jeito. Isso acontece com a gente vem da terra. Por isso que a Bíblia diz: tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque a seu tempo é que nós colheremos. Aí vai dizer a Bíblia: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Então quem desanima interrompe os processos de Deus na sua vida. Já pensou se aquele conde, quando ele já estava para pegar, se eu tivesse desanimado dele? Às vezes tem bênção de Deus, tem coisa de Deus, já está chegando para a gente, a gente desanima. Respeita o processo de Deus, respeita o tempo de Deus. Por isso que Eclesiastes diz: tudo tem um tempo determinado. Agora, quer esperar? Espere fazendo o bem. Não canse. Não importa, não vi nada ainda, mas vou continuar fazendo o bem. Não importa se o outro fez o mal, o que importa é que eu vou fazer o bem. Não vou desejar mal a ninguém. Mas normalmente as pessoas são assim. Se elas têm alguma coisa para conseguir, se puder fazer o mal ao outro para conseguir aquilo, faz. Aí, aparentemente a pessoa recebeu uma bênção, mas não foi uma bênção. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem prosperidade. Já viu? Tem empregado que ele é mais próspero do que o patrão. Porque o patrão tem dinheiro, mas não tem nem como gastar, porque não tem saúde. E prosperidade é um conjunto de qualidades, um conjunto de bênçãos que Deus nos dá, para que a gente possa gozar aquilo que a gente tem. E nem todo mundo tem. O que a palavra de Deus nos ensina aqui é que se eu recebo e não compartilho, eu me comporto como um parasita. Olha, eu recebi o bem de Deus, mas eu retenho aquilo que eu recebi. Eu retenho comigo, eu não compartilho com o outro. Está escrito: aquele que semeia na sua própria carne, da carne colherá destruição, corrupção. Se eu recebo algo de Deus e não compartilho com o meu irmão, eu sou parasita. Mas se eu recebo de Deus e transmito para o outro, então o processo de Deus está acontecendo em mim e através de mim. Por isso que bênção não é aquilo que eu recebo, bênção é naquilo que eu me torno para o outro, na vida do outro. Você tem se tornado uma bênção na vida de quem mesmo? Você que está em casa agora, vendo essa mensagem, você que está aqui, você tem sido uma bênção na vida de quem mesmo? Não, pastor, eu tenho sido uma bênção na vida do meu irmão, do meu pai, do meu filho. Sim, esse daí é fácil. Quem é que não faz parte? Quem é o que está caído na beira da estrada, que foi assaltado? Quem é que foi vítima de ladrão, que está caído na beira da estrada, que está sendo alcançado por você? Fazer bem a quem faz o bem a gente é fácil. Eu faço bem a quem? É o que a Bíblia está dizendo aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Porque o desânimo, gente, vem quando a gente é injustiçado. Porque quando a gente é injustiçado, às vezes, a gente começa a se vitimizar. E toda pessoa que se vitimiza já está sob influência maligna. Ah, meu Deus, oh Senhor, oh Senhor. Se vitimiza. Aí acha que pode fazer o mal porque o outro fez o mal.
Estava gravando hoje aqui com o Ivano sobre isso. O pessoal mais antigo aí vai lembrar que tinha um desenho antigamente, na década de 70, 80, 90, tinha um desenho chamado Corrida Maluca. Quem lembra? Quem já assistiu? Ó, dois aqui, só eu, Giovana e Gilza. Manuel lembra. Nego lembra também. Corrida Maluca, vocês vão lembrar. Tinha um desenho, eu não perdi esse desenho. Eu não perdia. Tinha a Penélope Charmosa. Lembraram? Do carrinho rosinha. Penélope Charmosa. Tinha aquele da caverna, não é? Os irmãos. Rabugento, que era com o Dick Vigarista. Era assim, vários corredores. Era sempre uma corrida. Cada filme era uma corrida. Interessante é que tinha um chamado Dick Vigarista, que ele nunca corria. Ele só procurava um para perturbar, para sabotar aquele outro. Ele não corria não. Ele estava na frente às vezes, e ele parava a corrida dele para prejudicar o outro que estava atrás. Começou a série, terminou a série, e ele não ganhou uma corrida. Todos os outros personagens ganharam. Até um que tinha um carro de pau ganhava. Eu assistia todo dia quando era criança. Mas o Dick Vigarista, ele só se preocupava em fazer o mal para os outros. E normalmente ele se dava mal. Igual o Papa Léguas, só se dava mal. Aí o outro só se dava mal. Por quê? Só se preocupava em fazer o mal ao outro, ao invés de procurar o bem para si. A gente precisa parar, irmãos. Aqui na vida cristã, na nossa vida cristã, na nossa vida diária, por onde você passar, faça o bem. Por onde você passar. E fazer o bem, como eu digo, não é não fazer o mal. Não, pastor, eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal a ninguém. Não é boa coisa nenhuma. Para você ser boa, Vive, você tem que fazer o bem a alguém. É o samaritano. É passar, olhar a situação do outro, a miséria do outro e ir lá. Qual foi o mal que aquele povo que estava lá em Betesda fez aquele paralítico? Nenhum, porque eles estavam ali, cada vez que a água era agitada, eles pegavam a pessoa deles e jogavam no tanque. O paralítico de Betesda estava lá. Quem foi que fez o bem a ele? Só Jesus. Você entende qual é a missão da gente? As bênçãos do bem. Aí, o que é que a palavra de Deus diz? Que se eu recebo e eu compartilho, eu não viro parasita espiritualmente. Eu estou ativo. Eu não sou aquele que estou só me alimentando do outro, sugando do outro, não. Eu estou contribuindo com alguma coisa. Irmãos, nós precisamos entender o que é isso. Por isso que a mente de Judas não entende, por exemplo, o que a gente faz aqui na nossa igreja. Quem tem mente de Judas não entende o que é pegar 85 crianças para cuidar toda semana, porque só pensa no dinheiro. O maior investimento que se tem hoje em dia, que se pode fazer, é no ser humano. Não existe nenhum lugar, nem prédios, nem carro, nem nada que se compare ao investimento de fazer no ser humano. Quando você investe numa pessoa, treina uma pessoa, quando você faz alguma coisa para que aquela pessoa se torne um outro melhor lá na frente. Você sabe quando que essas crianças vão esquecer, pastora, do que elas estão recebendo? Nunca. Elas vão ficar adultas e vão chegar em muitos lugares. Não, eu participava de um projeto há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, que eu aprendi isso, isso e isso. E lá tinha uma notinha chamada de Afé. E lá naquele lugar a gente aprendeu a ter disciplina. Está vendo? Não existe investimento melhor do que investir em gente. Você pode ter tudo que você quiser, mas se você não investir em gente, de nada vai adiantar. Porque o que a gente investe numa pessoa é o legado, é o que fica na pessoa, não é para a pessoa. Entende? Então, fazer o bem é quando a gente consegue investir e não investir como Judas. Judas aparentemente ele tinha um propósito bom. Era só pegar esse dinheiro e dar aos pobres, porque os pobres seriam contemplados. Ele não estava nem pensando no pobre. Ele estava pensando na parte dele que ele ia tirar. Então eu preciso parar, nós precisamos parar, pensar.
A Bíblia diz, irmãos, para a gente encerrar, abra sua Bíblia em terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 11. Abra lá. É quase perto de Apocalipse. Terceira carta de João. É só um capítulo que tem. O que é que a Bíblia diz? Versículo 11. Não tem nem capítulo, só tem o versículo 11 do terceira João. Terceira João. Abra aí para você. Talvez você nunca tenha lido. É antes de Judas. É antes de Judas. E antes de Apocalipse. É uma página antes de Apocalipse. Terceira epístola de João, capítulo 11, versículo 11. Olha o que é que está escrito aí. O que João escreve para nós. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é. Aquele que faz o bem é de quem? Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Está vendo? Não imite o que é mal. Você viu alguém falar do outro? Não fala. Não importa, eu não falo. Não falo. A Bíblia diz que se eu estou falando mal, eu estou fazendo o que é mal. Nem na minha família, nem dos meus irmãos da igreja, nem dos aqueles que se julgam meus adversários, não importa. Nós somos bons, irmãos, quando a gente aprende a ter esse caráter de Cristo em nós. Se eu puder fazer o bem, eu faço. Eu vou ali, eu vou parar, eu vou olhar essa pessoa, vou ver a situação dela e vou chegar nela. E tem situações às vezes que a gente vai fazer o bem e a gente acaba recebendo o bem, já viu? A gente vai fazer alguma coisa pela pessoa e a gente acaba recebendo o bem daquela pessoa. Quantas vezes acontece isso? Você semeia na mesma hora e Deus faz crescer aquela semente. Então para e pensa sobre essa passagem de hoje, sobre essa mensagem de hoje, a bênção do bem. Foi o tema que o Espírito Santo colocou aqui, ó. A bênção do bem. A bênção do bem está em eu sair da minha zona de conforto e para a zona de confronto, que eu me envolvo. Você se envolve. Sabe de uma, pastor? Não vou votar em ninguém, que é tudo igual. Faz igual Pilatos então. Lava as mãos. Eu vou lá, vou chegar assim, ó, e vou botar assim, anula, ó. Está pecando. Sabe por quê? Porque você se omite. Um cristão jamais deve, mesmo que você vote no pior, mas pelo menos você vai pecar escolhendo. Ah, não vota não, viu? Vota no melhor. Julga quem é o melhor e vota. Agora você vai para lá, vai ungir. Eu perder meu tempo, ir para o Adelaide, ficar na fila, para chegar no Adelaide e anular meu voto? Nunca e jamais. Não vou fazer isso. Eu vou fazer o bem. Na minha concepção, eu estou fazendo o bem e votar em que eu vou votar. Na minha concepção. Mas eu não vou deixar de fazer o bem. Eu vou fazer. Deus conhece a minha consciência. Por isso que tem assim, o meu voto é a minha consciência. É a maneira de fazer. Você sai daqui hoje, encontra uma pessoa ali que está precisando de você. Você sabe que pode ajudar a pessoa. Não quero me envolver com isso não. Deus me livre. Eu não estou falando, irmão, para a pessoa pegar todo mundo da rua e levar para sua casa. Não é isso não. Porque tem coisa que você se envolve e você acaba depois se atrapalhando. A gente tem que saber até quando se envolve. Mas fazer o bem é a gente se envolver com o outro, de alguma forma. Como nós fazemos com as nossas crianças. Como nós fazemos com as famílias. Hoje, o nosso projeto hoje é uma referência. Tem várias empresas aqui da cidade, quando tem algum benefício social, lembra logo do Culturarte. Talvez lembra mais do que até alguns de nós que estamos aqui dentro. Porque isso, eles já sabem o que a gente faz. E a gente não faz para aparecer não. Quando os voluntários, a pastora Neide, Sandra, vão lá. Tem dia que dá vontade de dormir de tarde, não dá não, pastora? Fala a verdade. Tem dia que, eu queria ficar em casa dormindo, mas eu vou. É aí que está a bênção. É aí que está a bênção de Deus. Entende? Não nos cansemos de fazer o bem. Não cansa
de fazer o bem. Quanto a gente tiver força, a gente vai continuar fazendo. E quando a gente não tiver mais, que a gente tiver aqui, ó, Deus vai levantar gente para continuar fazendo e aumentar ainda mais. Amém? Não cansa de fazer o bem, não. Você tem feito o bem para alguém, continua fazendo o bem. Porque na hora, o fruto está chegando, dessa semente está chegando, e você vai parar agora. Continua fazendo. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus.